aparecendo no feed e links externos compartilhados na rede social não estão abrindo. Segundo o site Down Detector, que registra reclamações das plataformas, as queixas começaram pouco antes das 2 da tarde. Na página de suporte, a empresa acreditou os problemas a mudanças internas com consequências inesperadas. O lateral esquerdo Marcelo vai se apresentar ao Fluminense na próxima sexta-feira à noite no Maracanã. O principal reforço do Fluminense viaja de Madrid para o Rio de Janeiro, com chegada prevista para amanhã de quinta-feira. A apresentação no estádio vai ser aberta ao público e contará com uma programação de shows. Ainda não há previsão de estreia de Marcelo pelo tricolor, mas a expectativa é de que ele comece após o Campeonato Carioca. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Antes, durante e depois. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocage e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraidamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. Debates do Povo. Oferecimento Recanto Verde Vida, residencial para idosos, 3476-9702. Debates do Povo. Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é segunda-feira, 6 de março, e está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, pela FM 95.5, na CBN Cariri, pela FM 93.5, ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook, o Povo Online e o Povo CBN. Articulistas do jornal O Povo levantam debate sobre os limites da liberdade de expressão e o papel de um veículo de informação. Texto de Pedro Henrique Chaves Antero, intitulado Derrotados pelo Complexo, argumenta que as Forças Armadas falharam ao não concluírem o golpe iniciado pelos invasores das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Segundo ele, Exército, Marinha e Aeronáutica existem para a defesa da pátria, das instituições e do regime político de liberdade. Diante do que chama de, abre aspas, inconstitucionalidade das ações do STF e do TSE, fecha aspas, Pedro Henrique se diz entristecido pelo fato de militares não terem reagido, abre aspas, contra o arbítrio das cortes, derrotados talvez pelo complexo de golpistas, fecha aspas. O artigo foi respondido em outro, assinado por Newton de Menezes Albuquerque, intitulado A Derrota do Complexo Golpista. Além de criticar as ideias de Pedro Henrique, o articulista ataca também o próprio jornal, lamentando que, abre aspas, tais absurdos encontrem guarida no O Povo, outrora meio de defesa dos direitos fundamentais da democracia, fecha aspas.
Um terceiro artigo, intitulado Sobre os Complexos e a Liberdade de Expressão, e assinado por Plínio Bortolotti. Esse artigo faz a defesa do jornal e questiona o comportamento de parte da esquerda, cujo pensamento, diz palavras de Plínio Bortolotti, cujo pensamento aproxima-se perigosamente da censura pura e simples. Pergunto eu agora a vocês, há ou deveria haver assuntos proibidos no jornalismo? Qual o papel da imprensa e quais os limites da liberdade de expressão? É sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota, com cada um em sua residência ou escritório, recebo Newton de Menezes Albuquerque, professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Recebo Antônio Carlos de Freitas Júnior, advogado e professor de Direito Constitucional, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Recebo também Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo. Recebo também, claro, como sempre, como todos os dias, recebo você, que também participa do programa e interage conosco pelo WhatsApp, 8596090099, ou pelo YouTube O Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN. São 16 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, Newton. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, Plínio. Prazer receber vocês aqui hoje. Claro, ver que estão todos em boa saúde. Isso é que é o mais importante. Vamos então começar? O fato do dia. O fato do dia. Vamos começar com as manchetes. Manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país. Vamos lá, começando como sempre aqui com o Portal O Povo, uma manchete aqui de Fortaleza. Vacina bivalente contra a Covid. Fortaleza vacinará pessoas entre 60 e 69 anos. Acho que não pega nenhum, só pega aqui o Plínio de nós aqui, né, Plínio? Talvez, né? Muito bem, uma boa notícia, ótima notícia. Eu aguardo ansioso aqui quando chegar a minha faixa etária. No G1, Bolsonaro deu cargo em Paris à chefe da Receita que tentou carteirada para liberar joias. No Globo, esse é o tema também. Não, já mudou. Não, é aqui, voltou, só mudou a manchete. No Globo, ninguém. Aí começa com aspas, né? Ninguém ganha de presente 16 milhões de reais, diz Haddad sobre joias que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente. No Estadão, Juscelino dá diretoria nos Correios para apadrinhado de senador que empregou fantasma no Senado. É aqui a história do ministro das comunicações, né? Aquela história que todo mundo acha que está mais ou menos a par aí. No UOL, a manchete é: engenheiro acusa Flamengo de adulterar cena do incêndio no Ninho do Urubu. Finalmente a manchete da Folha de São Paulo. São Paulo tem mais policiais para cuidar de presos do que para investigar crimes. Tá aí, essas são as manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país. Deixa eu saber agora a opinião dos nossos convidados. Newton, começando com você, Newton. Qual seria a sua manchete se você fosse o diretor de jornalismo, digamos, de um desses portais? O que você considera o fato do dia? Diga lá. Primeiro, boa tarde, Tardan, Plínio, Antônio Carlos, uma satisfação imensa estar aqui nesse espaço. Bom, eu acho que pela a dimensão emblemática, pelo que ela sintetiza até como imagem, eu acho que é o episódio das joias, né? Porque desvela toda essa dimensão do que foi o governo Bolsonaro, né? O governo que gravitava, na verdade, em torno do dinheiro, mas que tentava se apresentar como expressão da ética, da moralidade pública. Eu acho que nada melhor do que esse ato para mostrar a disfarçatez e a incongruência entre semântica e ato.
nessa notícia. Muito bem, então aí as palavras iniciais do Newton Albuquerque. Quero saber agora, Antônio Carlos, e na sua opinião, Antônio Carlos, qual o fato do dia até aqui? O que você daria como manchete? Antes de mais nada, muito obrigado, Marcos, pelo convite, muito obrigado pela CBN, a todos de Fortaleza, um abraço ao Newton, ao Plínio. Eu acho que nós temos duas manchetes políticas, né? De um lado, sobre a questão da joia do governo Bolsonaro, e do outro, a questão do atual governo do ministro das Comunicações. Para não ficar em dois polos da corrupção, eu prefiro colocar a questão do engenheiro falando sobre o terrível incêndio que teve com crianças. A criança sempre me mexe, e eu acho que é importante para ficar uma lição, para ter preocupação com engenharia, preocupação com a vida das pessoas. Então eu coloco isso, a importância da gente sempre ficar alerta, em homenagem àqueles que tinham um futuro enorme pela frente e não estão mais aqui entre nós. Eu acho que eu ficaria com essa notícia em homenagem e com uma grande lição. Muito bem, tá aí, sobre aquela manchete falando lá do incêndio, né, no ninho do urubu, em que morreram várias crianças, adolescentes, né? Adolescentes, né? Muito bem, obrigado, Antônio Carlos. Plínio Bortolotti, Plínio, já tem mensagem chegando aqui, o Cosme Guedes, sempre muito simpático, começa aqui, acho que me gozando, falando ao debate, diz ele, mas ele diz o seguinte: hoje tem debate, hoje tem, Plínio está na área. Diga lá, Plínio Bortolotti, para você, qual seria a sua manchete, Plínio? Um abraço para você, Cosme, um abraço para o Newton, para o Antônio Carlos, Tardam, bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que acompanham a gente pelos mais diversos meios. Bom, eu ficaria, viu, Tardam, com essa questão das joias, mas eu levantei um aspecto que eu publiquei um artigo hoje, cujo título é o seguinte: de sargentos a almirante, salvam-se os funcionários da Receita Federal. Para mostrar a importância que é você ter funcionário público com estabilidade, apesar de alguns problemas que isso causa. Sempre levanta, tem gente que não quer trabalhar, tá, mas tem em todo canto, né? E eu levanto também que nas 8 tentativas que o Bolsonaro fez, segundo o jornal Estado de São Paulo levantou, pelo menos 4 tinha presença de militares que se rebaixaram de uma maneira assim, muito subalterna, muito para atender interesses escusos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o tenente da Marinha, o Marcos Soeiro, né, aquele que eles estão chamando de Mula, o almirante de esquadra Bento Albuquerque, que era o ministro das Minas e Energia, que tentou dar uma carteirada. O almirante de esquadra é o mais alto cargo da Marinha, pelo menos em tempo de paz, e o sargento do Exército Jairo Moreira, que foi aquele que foi com o avião da FAB, a mando do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que ele faz tudo do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que a partir desse aspecto tem que ser estudado, porque os militares sempre se venderam como os proprietários da honra, da honestidade e da altivez, né? Os que são a última reserva moral da pátria, a gente está vendo onde chegaram. E, bem rapidamente, para não tomar o tempo, eu queria também levantar essa questão do que o Antônio Carlos falou, do trabalho que o Estadão vem fazendo. Por isso que é bom você ter uma imprensa diversa, que é o Estadão que vem cutucando os espinhos do governo Lula, que é esse ministro das Comunicações, aquela ministra que é supostamente envolvida com milicianos, né? O Estadão vem fazendo um trabalho muito bom nesse aspecto, porque todo governo merece ser criticado e merece ser acompanhado com rigor. Muito bem, vamos lá, mais mensagens chegando aqui, Plínio, do Amauri Almeida Santos, grande Plínio, todo o brilho do debate, olha só, Plínio. Mas vamos lá, deixa eu ouvir agora. Isso aí é o costume, viu, Tardão? Claro que o Newton e o Antônio Carlos, é o pessoal que o Plínio aí, ele banca esse pessoal aí para ficar aqui elogiando. É tudo direto. parente. Né? É todo mundo parente dele. Mas vamos lá, Newton. Comecei o programa aqui te perguntando qual seria a sua manchete, né? Se eu fosse um diretor de jornalismo, você e os demais convidados, sempre faço isso. Mas eu queria saber, assim, de você, começando já entrando bem no tema da nossa conversa de hoje, né? Se você acha que o povo confundiu, eu citei na abertura aqui do programa, né, o caso do artigo do Pedro Henrique, depois você escreveu um contestando, indignado, eu diria assim, não sei se é a melhor palavra, você me corrija, indignado com a publicação desse artigo pelo povo, e aí depois o Plínio respondeu, etc. Mas te pergunto, você acha que o povo confundiu liberdade de expressão com negação da liberdade? Boa tarde mais uma vez, Marcos,
Bom, eu acho que sim, né? Na minha modesta posição, eu me amparo, digamos assim, numa leitura substantiva da Constituição. Eu acho que sim, porque eu acho que uma coisa é liberdade de expressão, que, aliás, defendo-a de uma forma forte, porque acho que ela é fundamental para manter o dissenso, para, inclusive, possibilitar que a sociedade se informe e para que nós possamos ter o contraditório. Então, nada melhor do que nós termos várias posições manifestando-se dentro do espaço democrático. Mas também é importante que os contendores que dela participam do debate sejam fiéis, tenham fidelidade à Constituição, tenham fidelidade ao sentido da integridade do texto constitucional. Não estou aqui dizendo nem defendendo censura prévia, porque não é bem o caso, né? O autor, o indigitado em questão, que fez esse artigo, já tinha feito vários outros no mesmo sentido, com o mesmo intuito, e, na verdade, são artigos que propagam fake news, né? Ou seja, são mentiras, né? São artigos que concitam a movimentos golpistas e são artigos que, a meu juízo, são pouco leais à Constituição e ao sentido de respeito e acatamento que nós devemos ter numa democracia, a comunidade de iguais, né? Quer dizer, nós podemos ser de direita, nós podemos ser de esquerda, nós podemos ser liberais, podemos ser conservadores, não há nenhum problema em relação a isso. Agora, todos nós, independente de qualquer que seja a nossa posição, devemos guardar fidelidade ou lealdade à Constituição e aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, porque você não pode, e a história está pródiga em ensinamentos terríveis, trágicos nesse sentido, utilizar-se ou albergar-se no princípio, digamos, do contraditório da livre expressão para destruir os fundamentos da democracia e da própria liberdade de expressão. Nós já vimos isso na crise de Weimar, na Alemanha, nos anos 20, que levou à ascensão do Hitler, com todas as consequências dramáticas que isso significou. Ok. Muito bem, estou vendo ali o Antônio Carlos fazendo muita expressão com a cabeça, com sim, como se estivesse concordando com o Newton. Já eu quero te ouvir, Antônio Carlos, mas deixa eu fazer agora o contraditório, né? O Newton mencionou muito a questão do contraditório, deixa eu ouvir agora Plínio Bortolotti. Que eu acho que o Plínio acredita que o Povo não fez, o jornal O Povo, o grupo de comunicação O Povo. Você acha, Plínio, que é injusto dizer que o grupo de comunicação O Povo, que o jornal O Povo confundiu liberdade de expressão com negação da liberdade? Não, você veja só, a primeira coisa a se dizer sobre isso é que depois o Newton, eu conversei com ele, trocamos umas ideias, ele esclareceu. O que me incomoda um pouco é um jornal como Um Povo, que tem uma tradição pluralista e democrática, pelo menos desde a década de 80, sem encontrar os princípios do jornal, né? Pelo menos desde a década de 80. De repente, porque publica um artigo, ele vira uma correia de transmissão do bolsonarismo. Se o Newton não quis dizer isso no artigo dele, como ele disse que nesse trecho ele se equivocou, muita gente diz isso e eu vejo direto isso em redes sociais. Né? Quer dizer, as pessoas arredondam, né? E toma, e eu sempre costumo dizer que a pessoa vê a árvore e não vê a floresta. Né? Então, essa é uma das questões. Né? Os jornais, da chamada grande imprensa, imprensa burguesa, imprensa comercial, imprensa clássica, ou seja lá o nome que se queira dar, eles têm uma linha editorial e sustentam essa linha editorial. Né? O jornal O Povo, por exemplo, só na editoria de opinião, ele tem cerca de 70 articulistas. Talvez 2 ou 3 tenham essa posição que esse autor revelou, explicou aí. Aí as pessoas dizem, não, mas o Povo... Esse autor que você diz é o primeiro que deu início a essa, o Pedro Henrique. Aí a pessoa diz, não, mas antes o Povo, porque rompe uma tradição. Ora, o Povo já teve em suas páginas, eu fui editor dele, o Temístocles de Castro e Silva. Então, se o jornal ele é antidemocrático agora, ele também foi, quando foi o primeiro jornal do Norte e Nordeste, a defender a abertura política e começar a publicar artigos da oposição. Né? Eu lembro que nos 80 anos do jornal O Povo, nós fomos no Senado, teve uma sessão especial do Senado, e o senador, ele é até meio folclórico,
o Monsanta, ele disse que na época da abertura política, na década de 80, o jornal O Povo tinha mais circulação em Teresina do que os jornais do Piauí, justamente porque dava essa ampla abertura para que as pessoas pudessem expor a sua opinião. Né? Então, a primeira coisa é essa, não dá para você pegar a criança e jogar junto fora com a água do banho. Né? Você pega, por exemplo, durante todo esse período do Bolsonaro, não teve um único blog de esquerda que tenha levantado um problema sério no governo Bolsonaro. Eles comentam. Agora, o Estadão, que é da imprensa burguesa, que é aquela imprensa que é atacada, que é não sei o quê, pode pegar o histórico, você vê quantas matérias eles fizeram críticas ao governo Bolsonaro. A Folha, o Globo. Né? Agora, o que você não pode exigir da imprensa burguesa, tradicional, clássica, comercial, etc., que ela seja um blog da esquerda. Né? Eu acho que a esquerda tinha que olhar para si mesma e dizer o seguinte: nós nunca conseguimos fazer um jornal que tivesse ampla penetração popular ou na classe média que seja no Brasil. Por quê? Porque exige que você reze por uma cartilha estrita. Né? E isso é ruim quando você fala em comunicação. E eu acho que a imprensa burguesa, comercial, sei lá como é que se chama, ela cumpre esse papel, você não pode exigir dela aquilo que ela não é. Agora, você pode criticar? Pode. Eu fui ombudsman do jornal O Povo durante 3 anos. Eu convido vocês a pegarem minhas colunas lá. Essas críticas que vocês fazem, é fichinha perto do que eu fazia. E posso continuar fazendo, inclusive. Porque, felizmente, eu trabalho num local que propicia essa liberdade. Inclusive de escrever criticando uma pessoa que dizem que publica lá porque é parente da presidente do jornal, que não é verdade, porque tem outras pessoas que publicam coisas parecidas. Então é mais ou menos por aí. Agora, você está falando do Pedro Henrique? Você está falando do Pedro Henrique mesmo? É o Pedro Henrique, né? Ele é casado com uma irmã do Demócrito Duma, que foi presidente do jornal. Né? Então, agora, eu poderia discutir mais amplamente essa questão, que eu acho que o limite da liberdade... Eu estou me alongando um pouco, eu sei, mas o limite da liberdade de expressão, na minha opinião, é aquilo que nos Estados Unidos eles chamam de perigo real imediato, ou perigo real presente, ou a capacidade de você cumprir uma ameaça, né? E eu não vejo isso nesse artigo do Pedro Henrique. Ele não tem capacidade de cumprir aquela ameaça. É diferente de, por exemplo, aquele deputado, Daniel Silveira, que tem milhões de seguidores, de repente diz: não, precisam pegar um ministro do Supremo e encher ele de porrada. Aí eu acho que muda um pouco de figura. Né? Muito Mas bem. Quanto à Constituição, vamos combinar uma coisa, né? Se a Constituição fosse um livro exato, não tinha um STF para interpretar, né? Bastaria ler. Vamos lá, Antônio Carlos, aqui, advogado. Diga, Nilton. Eu posso dar a palavra aqui antes para o Antônio Carlos? Com certeza. Sim. Vai ter todo o tempo aqui. Vamos lá, vamos aprofundar nessa discussão, mas eu tenho que ouvir agora também o Antônio Carlos sobre essa questão do limite da liberdade de expressão e do papel da imprensa. O Antônio Carlos, lembrando que é advogado, professor de Direito Constitucional. Diga lá, Antônio Carlos. Marcos, eu achei interessante. A liberdade de expressão é um termo plurívoco, né? Tem vários sentidos, várias interpretações. E interessante que os dois grandes articulistas que estão aqui, o Newton e o Plínio, trouxeram os países que são pais das duas visões de liberdade. Tem uma visão de liberdade que é aquela estadunidense, dos Estados Unidos, que o Plínio bem colocou, que é muito para aquela assim, fale o que você quiser, a menos que esteja essa questão de perigo imediato e que é algo muito mais assim, liberdade de expressão de maneira plena, de maneira quase que irrevogável. E uma outra concepção de liberdade, de matriz europeia, notadamente da Alemanha, que viu os problemas do nazifascismo e que modificou a sua concepção de liberdade de expressão porque percebeu na prática que isso poderia dar ruim, para ser mais menos no popular. No mais popular. Ia dar ruim esse problema. E a pergunta é, a Constituição de 88 escolheu qual acepção de liberdade? E o artigo 17 nos explica qual concepção que ela adotou. Claro que lá fala sobre partidos políticos, mas diz que só pode ter partido, só pode ter atuação política
se você respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. Nesse instante, a Constituição diz: a atuação política, a atuação da liberdade tem um limite. E o limite não é o perigo iminente. O limite é o regime democrático. Então, isso modifica. E aí, para achismos de lá, achismos de cá, eu gostaria muito que a informação, ou melhor, a desinformação, fosse combatida com informação. Sim. Que a liberdade de expressão fosse combatida com mais liberdade de expressão. Isso é o melhor dos mundos. Mas a Constituição teve uma preocupação e decidiu diferente. E por que a gente pode refletir sobre a decisão diferente? Eu vou contar algo que aconteceu comigo recentemente. Eu fui viajar para uma capital do Estado brasileiro, não vou falar para não ter nenhum tipo de preconceito, mas uma capital do Estado brasileiro. E eu estava na fila do pão. Meus filhos estavam dormindo, minha esposa estava dormindo, eu fui comprar pão. E na fila, um senhor da minha idade, com o pãozinho na mão também, e disse para um amigo: você viu? O Lula nunca tomou posse, aquilo lá foi uma farsa. É verdade? A faixa ainda está com o vice-presidente, enquanto não derem o pendrive com o código-fonte das urnas. Eu ouvi aquilo, professor de direito constitucional, os olhos tatelados, impedido de arrumar uma briga, porque vai que eu arrumo uma briga e boto minha... E percebi que a informação ela é a maior arma do século XXI. E que às vezes você não tem tempo para indenizar, não tem tempo para admoestar, não tem tempo para o processo penal. Então, é uma necessidade real de você ter algum controle da informação, alguma repressão. Não estou dizendo de opinião. Opinião todo mundo tem que ter opiniões diferentes. Mas tem alguns limites. Por exemplo, dizer o que o STF faz é inconstitucional é teratológico. Porque o último... Por mais que eu discorde com o constitucionalista, eu discordo nos limites acadêmicos e falo, aponto, mudou para B, mudou para C, o artigo tal. Okay. Mas a interpretação constitucional, por conceito, ela é do STF. Acertando ou não, errando ou não. Então, dizer que é inconstitucional por conceito é teratologia. Então, existe limite, porque aí você cria problemas institucionais para ser... Ok, depois próxima eu avanço mais. Obrigado, Marcos. Vamos ter mais oportunidades, porque eu preciso chamar agora um rápido intervalo. O Newton quer falar também. A gente vai continuar aqui pelas redes sociais e a gente retoma aqui a transmissão para o programa do rádio em poucos minutos. O Hélio Lima manda mensagem: boa ou má, no sentido de qualidade, a imprensa é e sempre será necessária. Senão, pessoas como Alain dos Panos e outros encontram espaço para se criarem e essas pessoas são danosas, diz Hélio Lima. Muito bem, são 16 horas e 31 minutos. Até já. Muito bem. Newton, está querendo contrapor o Plínio aí, isso não é argumento? Você já fala do Antônio Carlos. Depois, Antônio Carlos, queria que você desse mais exemplos ali sobre como é que na prática, né, de exemplos, assim, a partir dessa visão que você deu da Constituição, acho que seria enriquecedor aqui para o nosso debate. Mas vamos lá. Não, tudo bem, deixa o Newton, depois eu falo. Não, eu queria só, a título de esclarecimento, até pela admiração e respeito que eu tenho ao Plínio e ao próprio jornal, né? Quer dizer, de fato eu reconheço que eu tive espaço no jornal exatamente porque o jornal se caracteriza ao longo da sua história por permitir que várias correntes de opinião se manifestem em suas páginas. Isso é uma coisa, né? Agora, em nenhum momento, quando eu fiz a crítica ao jornal, talvez porque o artigo seja muito sucinto e a gente tem que dizer muitas coisas em um espaço muito exíguo, possa parecer que quando eu me refiro, por exemplo, à divisão de trabalho do bolsonarismo entre aqueles que matam o estripo e aqueles que fazem com as ideias, e logo depois eu falo do Jornal O Povo, possa dar a entender que o Jornal O Povo eu tenha me referido ao Jornal O Povo como integrante dessa construção. Em nenhum momento eu quis dizer isso, obviamente, né? Até porque se fosse da máquina bolsonarista, como é que eu ia encontrar espaço para veicular minha posição ali e várias outras correntes de opinião, inclusive o próprio Plínio, né, se manifestaria no seu interior, né? O que eu quis dizer, e tem um pouco a ver isso que o Antônio Carlos também se referiu,
é que nós não podemos ser relativistas. Eu acho que um dos grandes problemas da história do constitucionalismo brasileiro e a sua inefetivação é exatamente o fato de nós não levarmos a Constituição muito a sério. Eu sei que nós vivemos em tempos de um certo solipsismo, um certo, digamos, individualismo excessivo, de subjetivações excessivas, então a gente acha que a verdade é narrativa e que não é possível nós termos, por exemplo, uma verdade minimamente consensuada em torno da Constituição. Eu acho até que muita coisa é difícil nós termos um consenso, mas acho que em relação a alguns aspectos básicos, estruturais, identitários da Constituição, ela não só é possível, como ela se faz indispensável, sob pena de nós ficarmos sem Constituição, né? Porque se a Constituição pode ser qualquer coisa, eu até reconheço que o Supremo tem um papel final, mas já que o Supremo não é dono da Constituição... Newton, só para não te cortar ali... Ô, Newton, só um segundinho. Essa música quer dizer que a gente está voltando para a transmissão da rádio. Espera aí que eu vou te dar a palavra para você concluir o seu raciocínio que nós tivemos aqui no ar, tá? Debates do Povo. Só um instantinho, vamos lá. Estamos de volta hoje recebendo Plínio Bortolotti, jornalista do Povo, recebendo Antônio Carlos de Freitas Júnior, advogado, professor de Direito Constitucional, recebendo também o Newton de Menezes Albuquerque, professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, que estava concluindo o raciocínio dele, aprofundando aqui o ponto de vista dele, dizendo por que o jornal, que na visão dele, o jornal não deveria ter publicado aquele artigo. Diga lá, Newton. Não, só então esclarecendo, eu não sou contrário a que a diversidade, o pluralismo encontre guarida no jornal ou em qualquer outra forma de expressão. Eu acho que qualquer posição, inclusive posição progressista, ela tem que se balizar no contraponto por outras, ser contraposta por outras posições. Eu acho que isso é o que caracteriza a democracia. Sem isso, o poder se torna um poder antidemocrático. Eu, em nenhum momento, estou aqui advogando a tese de que o jornal O Povo só pode abrigar gente de esquerda, gente progressista, até porque dentro da própria esquerda também tem várias clivagens, tem muitas divisões. O que eu advogo é um pouco aquilo que o próprio professor Antônio Carlos disse muito bem, não poderia dizer melhor, né? Que nós temos várias percepções do que seja a Constituição, né? E do tipo de vinculatividade que a Constituição estabelece. Os Estados Unidos têm um liberalismo clássico, tem uma tradição que é inquestionável, mas é uma tradição de deixar as coisas correrem. É uma noção de um liberalismo que permite, por exemplo, o discurso do ódio, né? Então, acho que isso é algo que nós devemos discutir, principalmente no nosso caso específico, porque nós vivemos numa realidade como a brasileira, que é uma realidade de uma democracia frágil, de golpes constantes na nossa vida. Nós temos setores dominantes brasileiros que são escravocratas, que têm uma visão da desigualdade profunda, inclusive no plano político formal. Então, a gente tem que defender a Constituição. E a Constituição é muito clara no sentido de que o debate público ele deve se dar a partir de certas balizas, né? Nós não podemos pensar em um debate público com base em mentira. Não é possível. Não, em termos clássicos, inclusive da própria percepção do liberalismo, isso não é possível. Então, utilizar-se de mentiras, concitar movimentos golpistas, atacar o eixo estrutural da democracia, que é o sistema eleitoral. Se você corrói a confiabilidade no sistema eleitoral, como é que as pessoas vão se posicionar? Claro que vai ter movimentos golpistas. O 8 de janeiro é consequência desse discurso do ódio, desse discurso que tenta exatamente derruir, colocar abaixo as instituições, especialmente o sistema eleitoral. Ok. Antônio Carlos, só para ficar bem claro... Eu queria... Bom, tudo bem. Okay. Deixa eu só ouvir aqui só o Antônio Carlos, porque a gente já viu, o Newton deixou bastante claro o ponto de vista dele, que foi contra. O Plínio também já deixou ali, acho que ainda vai falar mais, claro, mas ele já deixou bem claro o ponto de vista dele. Eu queria falar alguma coisa... Eu te passo a palavra já, Plínio. Ok. Só queria saber, Antônio Carlos, para ser assim bem claro, no teu caso, se você fosse, como eu te perguntei no início do programa, um diretor de jornalismo de um desses portais de notícias e tal, você publicaria um artigo de um articulista, né, um convidado, defendendo alegando, né, que as Forças Armadas falharam
ao não concluírem o golpe, né, que iniciou ali no dia 8 de janeiro, criticando alguns militares e dizendo que isso, alguns generais, e dizendo que isso eles só não levaram à frente porque eles têm complexo de golpistas? Você, por mais que isso traduza o pensamento de parte da sociedade, diga. Eu sou favorável, quanto ideia, à liberdade possível no sentido liberal, no sentido de falar, enfim, mas como o Newton colocou, nós temos dificuldades. Eu acho que comparar, vou ser um pouco assintoso, peço desculpas, mas comparar o editor permitindo a publicação do artigo é comparar quando um cara carrega o corpo que o outro matou. Ele não bem participou do crime, mas de alguma forma ele está ajudando a sua execução. Okay. Não digo que você está participando do golpe, mas de alguma forma você está ajudando a sua execução. O que aconteceu em 8 de janeiro é abominável. É abominável. E todas as forças sociais, inclusive a imprensa, precisam se unir contra o que aconteceu em 8 de janeiro. 8 de janeiro foi um movimento golpista revolucionário. Quando você vai no plano da revolução, é política. Mas no plano constitucional, aquilo foi o que há de pior no plano constitucional. Okay. E assim, sob a égide da Constituição, eu não permitiria a publicação nesses termos de algum texto que fizesse um incentivo a um golpe de Estado. Pode falar contra o Lula, pode falar contra política pública X, isso tem que estar aberto. Mas esse processo de depor a Constituição, isso é, por natureza, antijurídico. Plínio Bortolotti. Primeiro eu queria dizer que eu não concordo, como disse o Antônio Carlos, totalmente com esse critério de liberdade de expressão americano. Né? Aliás, a Suprema Corte americana, ela própria já interpretou de forma diferente a primeira emenda sobre essa questão. Não sei se você já deu uma olhada nesse livro aqui. Ela faz a publicidade opressiva de julgamentos criminais de uma jurista chamada Simone Schreiber. Ela faz um histórico muito interessante sobre os julgamentos da Suprema Corte americana e sobre essa questão da liberdade de expressão. Né? Então, você pode ver que não houve sempre uma unanimidade na interpretação da Suprema Corte americana sobre esse artigo. E não sei se você viu que está sendo julgado agora lá um caso da empresa que fabrica urna eletrônica, abriu um processo de difamação contra a Fox News. Né? E nos Estados Unidos, para você ganhar um processo de difamação, você tem que provar que houve má fé. Ou seja, que quem divulgou sabia que estava publicando uma mentira. Isso é uma forma de você proteger o jornalista de um possível equívoco. E eles estão quase conseguindo provar, porque tem memorando interno dizendo o seguinte: olha, o cara perdeu a eleição, mas se a gente disser isso, nós vamos perder a audiência. Né? A outra questão é que eu não me sinto carregando o corpo de ninguém. Okay? Eu acho, quando me perguntam assim, você publicaria ou não, eu nunca dou uma resposta sim ou não, depende do contexto. Nós vivemos nós não temos como fazer uma sociedade asséptica. Nós, querendo ou não, essas ideias circulam na sociedade. Qualquer menino que for lá colocar... Desculpa, Plínio, você editaria pela escravidão? Hã? Você editaria um livro falando... Não, esse tipo de pergunta assim é tipo pegadinha. Não, né? mas é tipo pegadinha. Jurídico, É tipo pegadinha, né? Não, pedofilia, então amanhã eu posso escrever no jornal. Eu não respondo dessa maneira. Eu não respondo dessa maneira, porque é meio tipo pegadinha. O que eu estou dizendo é o seguinte: depende. E, né? Agora, a gente querendo ou não, essa ideia que o artigo 142 permite a intervenção, ela circula. A ideia que as Forças Armadas têm de intervir, circula. Me permita, ideia que a Terra circula é plana, pela omissão das pessoas explicarem a verdade. Não, senhor. Ou deixarem falar isso. Deixa eu concluir. Circula independentemente da nossa vontade. Se você for lá escrever assim, a Terra é plana, vai ter um monte de coisa dizendo que a Terra é plana. Aquilo circula independente da minha vontade. Aí pergunta assim,
Você publicaria um artigo dizendo que a Terra é plana? Eventualmente eu publicaria, com uma resposta embaixo, dizendo que a Terra não é plana e dizendo por quê. Que eu, querendo ou não, aquela ideia circula. Você publicaria um artigo 142? Publicaria, dizendo que o 142 permite mesmo. Publicaria. E embaixo eu publicaria um artigo dizendo que aquela visão é equivocada. Querendo ou não, essa ideia circula. Está circulando na sociedade. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Só um instantinho, Newton, te dou a palavra já. Na sociedade. Pedofilia tem muitos sites pedófilos. Eu vou fazer. Pedofilia também circula. Pera. Olha, não existe mais separação. Racismo também circula. Não existe Peraí, mais Antônio separação. Carlos, deixa o Plínio concluir. Conclua, Plínio, que eu tenho que chamar o intervalo. Não existe mais separação entre o que é virtual e a vida chamada real. Não existe mais separação. É um bolo só. Como nós vamos lidar com isso? Eu não estou dizendo que é certo, não. Eu estou dizendo que não adianta a gente querer ditar regra. Eu fiz uma crítica, por exemplo, a essa MP que o governo Lula mandou. Apesar de eu ser de esquerda, nunca neguei isso, criticando o Lula por ter mandado essa MP, porque não é assim que vai se resolver esse problema. Essa MP dizendo o que é verdade e o que não é. Essa é uma discussão de que tem que participar toda a sociedade. Ah, mas tem gente que comete crime, lei nele. Ah, o Pedro Henrique Antero cometeu um crime, lei nele, abre o processo contra ele, quem publicou, contra ele, contra o jornal que publicou. Eu não estou dizendo para descumprir a lei, né? Okay. Nem que a lei, né? Mas essa é a questão, as ideias circulam. O que nós vamos fazer com elas, como nós vamos tratá-las, é a grande pergunta. Uma medida pode ser esconder, a outra medida pode ser fazer um debate mais aberto de como você vai apresentá-las. Muito bem, legal demais aqui o debate. Eu vou dar a palavra, o Antônio Carlos está querendo falar, o Newton está querendo falar bastante aí, mas eu preciso chamar mais um rápido intervalo aqui na transmissão da rádio. A gente volta daqui a pouquinho. Quem quiser nos acompanhar aqui, o debate continua aqui pelas redes sociais. São 16 horas e 45 minutos. Até já. Diga, Newton. Estava ali querendo falar durante a fala do Plínio. Você... Não, eu só queria deixar claro a minha posição em relação... Eu sei que tem diferentes percepções da realidade. Aliás, um dos grandes dilemas do nosso tempo é exatamente essa subjetividade que dá espaço a criações as mais extemporâneas. Eu não estou querendo conter essa subjetividade em abstrato. Eu estou querendo conter aquelas manifestações que são claramente agressivas e destrutivas do espaço comum da democracia, que eu acho que é diferente. Ser desleal à Constituição, ser desleal à comunidade daqueles que participam do processo de deliberação é algo muito grave. Lançar suspeição sobre o processo democrático não pode ser simplesmente um direito de opinião, ainda mais valendo-se de mentiras, invertendo os fatos, alterando de uma maneira desleal, de uma maneira francamente criminosa, né? Então, acho que eu não estou aqui propondo que haja, digamos assim, uma censura prévia. No caso específico, não se trata nem disso, é de alguém que já se manifestou reiteradamente, não é mais prévio, é de conhecimento, é pós-facto, é de conhecimento de todos, no sentido de alimentar um clima fascistoide contra as instituições democráticas, valendo-se da liberdade de expressão para destruir a liberdade de expressão. Então, sempre quando a gente pensa numa Constituição, a gente não pode pensar num abstrato. Tem um jurista americano chamado Dworkin, né, que ele fala do sentido da integridade da Constituição. Você tem que pensar a Constituição como algo único, que tem uma mensagem, que tem um conteúdo, né? Então, a liberdade de expressão ela não tem que ser abstratamente oposta, digamos assim, a outros valores. Ela tem que ser pensada. O que a Constituição diz sobre a liberdade de expressão? É, por exemplo, possível na liberdade de expressão o desacato à autoridade? É possível na liberdade de expressão no Brasil eu, por exemplo, propor ataques a determinados valores? Claro que não, né? A própria materialização dessa liberdade ela se dá tangenciado por outros valores. Eu não posso, por exemplo, me valer da liberdade de locomoção, sair com o carro e sair atropelando, passando pelo sinal vermelho, fazendo o que bem me convier. Eu tenho que exercitar essa liberdade dentro dos parâmetros
e dentro da compatibilidade com outros valores. É isso que se faz. Então, eu acho que uma democracia ela tem que ter respeito à verdade. Porque mentira não é algo que compatibiliza com o espírito público. Nilton, deixa eu te dar, eu vou te dar a palavra mais uma vez para você concluir o teu raciocínio, que agora a gente está de novo voltando aqui para só um instante. Estamos de volta. Hoje recebendo Antônio Carlos de Freitas Júnior, recebendo Plínio Bortolotti, recebendo Nilton de Menezes Albuquerque, que estava mais uma vez concluindo o raciocínio e eu tive que interrompê-lo aqui. Por favor, Nilton, conclua o seu raciocínio. Não, então, só terminar. Liberdade de expressão em abstrato vale pouca coisa, se você não entendê-lo no concreto, se você não entender a partir da tessitura de um texto constitucional em diálogo com a realidade. Então, a própria Constituição, ela elenca o direito à livre expressão, está lá no artigo 5º, mas também ela elenca um conjunto de regras, por exemplo, em relação à questão da própria manifestação, da classificação dos programas nas televisões, ela estabelece que não pode ter desacato a servidor público, ela estabelece uma série de limitações e de restrições que são compatíveis com esse valor maior da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não pode ser compreendida, nenhum direito ou liberdade pode ser compreendida como expressão selvagem, como se fosse um javali solto na floresta, como dizia o velho Marx, mas tendo correlação com outros valores e com outros sujeitos. Então a gente não pode abrir espaço para aqueles que querem destruir a democracia. Nós não podemos relativizar em nome da diversidade. Claro, a diversidade existe e ela é legítima, mas ela tem que também se dar dentro de um patamar de lealdade à Constituição. Só lembrando que na visão desse articulista, por exemplo, que ele e de tantas outras pessoas cujo pensamento ele representa, ele critica, diz que ele estava em defesa da liberdade, porque ele alega que estamos vivendo um tempo de falta de liberdade por conta da atuação do jurídico. Da selva, né? Ele estava a liberdade de mentir, a liberdade de apregoar o golpe. Na visão dele e de muitos que ele representa, nós não estamos liberdade. Muito bem. Diga, Nilton, conclua. Tardão, mal comparando, o assassino em série também reivindica a liberdade de matar, né? Mas há uma restrição a determinados atos que estejam compatíveis com a vida da sociedade e com o compartilhamento do espaço comum democrático, né? Eu acho que é importante a gente lembrar. Aí tem a dó, viu? Fazer essas comparações com assassino em série, tem a dó, né? Isso foge pouco da razoabilidade da discussão, viu? Não é comparação com assassino em série. Eu estou querendo dizer o seguinte, a liberdade, ela só pode ser pensada, regulada pelo direito. É isso que eu poderia fazer alusão, em vez do assassino em série, ao estado de natureza robesiana, que ele colocou isso em termos muito claros, né? Ninguém é livre para fazer o que bem quiser. Você é livre dentro de uma responsabilidade. Você regula a sua liberdade com a liberdade dos outros, com espaço de cultivo de outros valores e fundamentos. Vamos lá. Eu não posso pensar às vezes nem sempre. Individual. Quando você faz uma crítica a uma pessoa, você não está respeitando o espaço dele, não. E tem que ser assim. Ora, eu fui favorável, durante esse governo Bolsonaro, praticamente todas as medidas porque o Alexandre de Moraes tomou. Porque em situação extraordinária, você tem que tomar algumas medidas extraordinárias. Agora, eu acho o seguinte, as pessoas têm o direito de criticar, inclusive de xingar ministros do Supremo. Eu também acho. Inclusive tem direito de xingar o presidente da República. Tem direito de xingar deputado. O que ele não tem direito é de fazer uma ameaça. Invadiu o Congresso e quebrar tudo? Peraí que já vou passar aqui para a rodada de considerações finais. Eu estava quase concluindo. O que ele não tem direito é de fazer uma ameaça que pode ser cumprida. Aí não. Por isso que eu digo aquele caso do Daniel Silveira. Do Daniel Silveira é uma clara ameaça que podia ser cumprida. Oi? Concitar o golpe militar pode? Apregoar aquilo que eu digo. Qual é a discussão que nós estamos fazendo? Essa discussão está circulando. Nós vamos esconder esse debate? Não.
Ninguém está propondo que esconder esse debate. Nós estamos propondo ou vamos falar só com quem concorda com as questões. Democrático, que tem uma Peraí que eu vou dar um tempo para cada um falar aqui na reta final do programa. Vamos lá, que aí cada um vai poder se expressar. Vai dar aqui, olha, faltam 8 minutos de programa, vai estar aqui 2 minutos para cada um, 2 minutos e meio. Antônio Carlos, começando com você, que você está falando. O que a gente não falou ainda que precisa ser dito sobre esse tema? E tem muitas mensagens chegando aqui. Eu vou daqui a pouco, quero dar voz para alguns das pessoas que nos acompanham também. Diga lá, Antônio Carlos, 2 minutos e meio. Antônio Carlos? Alô? Não estou escutando um pouco vocês, acho que minha conexão não está tão boa, mas eu vou buscar ser o mais sucinto possível. Oi, diga, está falhando o seu áudio. Vamos lá, deixa eu ir para o Newton, então. Daqui a pouco a gente volta aqui para o Antônio Carlos. Newton Albuquerque, 2 minutos e meio, Newton. O que a gente não falou ainda que precisa ser dito? Sem interrupção, o Newton. Vai lá. Não, é só esclarecendo, tocando mais pontos nessa dimensão da liberdade, porque é um valor que eu prezo muito. Eu não sou contrário à diferença. A mim, me incomoda muito os que defendem visões autocráticas ou totalitárias. É exatamente por isso que eu me revolto contra os que apregoam um golpe e a destrutibilidade das condições da democracia. Há certos limites que nós aprendemos quando entramos na vida adulta em relação aos nossos desejos. Certas coisas não podem ser feitas. E há certos ambientes que têm determinadas interdições. A própria psicanálise do Freud já falava de que nós tínhamos que saber nos resignar em relação aos nossos desejos. Nem tudo pode ser feito. Eu não posso fazer ou dizer qualquer coisa. Eu não posso chegar, como tem aquela famosa menção, não sei se é do Stuart Mill, num cinema, e dizer fogo, que as pessoas vão se atropelar e vão morrer pessoas em função disso. Eu não posso, numa sociedade como a brasileira, de uma democracia frágil, historicamente preterida, nós sofremos golpes constantes, simplesmente utilizar-se das regras democráticas, das leis e da Constituição para violá-la, para propor a sua destruição, o seu esgarçamento. O que eu falo, especialmente, o que eu critiquei do jornal O Povo, foi exatamente por abrir espaço a alguém que reiteradamente, não é porque ele seja conservador, ele pode ser conservador, ele pode meter o pau na Suprema Corte, eu mesmo critico esse peso jurisdicional, especialmente das cortes, nessa substituição que muitas vezes as cortes têm feito da política no Brasil. Eu acho que todos nós estamos submetidos à crítica. Agora, a crítica precisa ser leal, a crítica precisa se fundamentar em fatos. Nós não podemos acreditar que tudo é narrativa, tudo é construção subjetiva, que a realidade não existe, e que, portanto, nós temos que fazer com que a verdade tenha uma equivalência com a mentira. Não pode ter equivalência verdade com mentira. Ok, tá aí o ponto de vista do Newton. Que isso mina a democracia. Muito bem, Newton Albuquerque. Deixa eu ver agora Antônio Carlos. Vamos lá, Antônio Carlos. Vamos ver se agora a gente consegue. Olá, obrigado. Pronto, vai lá, suas palavras finais aí. Eu entendo os seus argumentos, eu concordo que a imprensa tem que ser o mais livre possível. Mas me preocupa todo esse debate. Imagina agora com o que foi encontrado nas fazendas, regimes análogos à escravidão. Imagina se nós vamos permitir que pessoas defendam publicamente, com o poder da comunicação de massa, que tem que ser escravo mesmo, que tem que não ter salário. Imagina como você tem vários fóruns na Dark Web pela pedofilia, se a gente fosse permitir que as pessoas publicamente, com os canhões das mídias, com os canhões da comunicação escrita, da comunicação das redes de televisão, dos jornais e das rádios, com esses canhões de comunicação, defendesse que podia ter relações com crianças. Nós iríamos para a barbárie. Mas eu gostaria para finalizar, uma preocupação diferente, viu, Marcos, Plínio e Newton. É muito bonito eu, estou no meu doutorado em Direito pela USP, professor Newton, Plínio, Marcos, graduação, mestrado, doutorado, falar que tem que ter um amplo debate. Mas a gente está falando de uma população brasileira que está correndo atrás de comer, que às vezes não tem um segundo grau completo, que às vezes tem muitas dificuldades de ser analfabeto funcional. A gente está falando dessa população que está lendo no jornal. Não são esses jurisconsultos que estudaram Platão, Sócrates. Não é a gente que a gente está defendendo. A gente está defendendo uma população que tem dificuldade, que não lê a manchete,
acha que o STF é mentiroso e mata, não mata a pessoa, mas mata a instituição. Essa proteção que a gente tem que se preocupar. É esse o povo que a gente tem que se preocupar, que está lendo o jornal, indo trabalhar às 5 da manhã com essa marmita no bolso e lê a manchete e acha que é verdade. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, de às vezes sair um pouco dos nossos bancos, das universidades e pensar mais na informação para a população. E obrigado pelo debate, obrigado Marcos, obrigado Plínio, obrigado Nilton. A gente que agradece. Muito obrigado, Antônio Carlos. Plínio Bortolotti, seus 2 minutos agora, Plínio. Não, primeiro é o seguinte, Nilton, quem disse essa frase, você não pode gritar fogo falsamente num teatro lotado, foi um juiz da Suprema Corte Americana, justamente defendendo a tese do perigo iminente, tá certo? Então, contrariamente ao que você estava propondo, né? Então, para ele, o limite da liberdade de expressão era esse, era ameaça capaz de ser cumprida ou do perigo iminente. Tá? Ao contrário, ou pelo menos diferente da tese que você defende. A outra questão é o seguinte, eu quero saber quem é que vai defender o que é verdade e o que é mentira. Qual será o comitê central que vai defender o que é verdade e o que é mentira? Essa definição ninguém encontrou, por isso justamente que eu disse que eu fui contra a MP lá feita pelo Flávio Dino, ele querendo definir lá o que era desinformação e o que não era. A outra coisa é que eu não sou contra você pegar esses blogs que formam uma organização criminosa e os leve às barras da justiça. Porque eles estão... tem tipo uma organização que financia aquilo e tal, e o STF está chegando aí. A outra coisa é aquilo que eu digo da violência do debate, que eu acho desnecessário entre aqueles que talvez estejam no mesmo campo. Eu já ouvi aqui que eu sou ajudante carregador de corpo e ser comparado a um assassino em série. Né? Eu acho que é meio desleal fazer o debate nesses termos, mas tudo bem. Né? A outra questão, que além de eu não querer definir o que é verdade e nem poder fazê-lo, eu acho que nós vamos definir o que é desinformação e talvez nem consigamos, num debate amplo com a sociedade. Eu também não vou ter uma posição paternalista, que sou eu que vou proteger a população desprotegida. Eu acho que o Brasil é constituído de pessoas adultas e sabem o que fazem. Né? Não sou eu que vou dizer quanto eles devem ler, o que eles devem ler, e eu é que vou me arvorar defensor dos fracos. Muito bem, Plínio. Não é assim que a banda toca. Muito bem. Eu tenho que terminar, Nilton. Mas é 5 segundos, Plínio, eu em nenhum momento disse que ele era um assassino em série. Eu falei do paradoxo dessa liberdade abstrata. Foi só isso. Muito bem, vamos lá. Obrigado, Nilton Albuquerque. Obrigado, Plínio Bortolotti. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, Tancredo Melo. Manda mensagem muito simpática, reclamando aqui que o conteúdo tão rico em tão pouco tempo. Ele agradece demais, agradeço eu. O Rodrigo Costa de Fortaleza também faz muitos elogios aqui. O Vladimir Aires, muito conteúdo dos debatedores, tem que botar umas 3 horas e por aí vai. Obrigado ao Melo do bairro Damas, Reginaldo Oliveira, Ari Moraes, tanta gente mandou mensagem. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e eu convido para você acompanhar o Povo News de hoje das 18 às 19 horas pelo YouTube do Povo. Muito obrigado a todos vocês, um prazer. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Adalto Rosa, Carlos Maxwell e Gabriela Erotilde, produção Alan Dantas, Juliana Matos Brito e Letícia Lopes, direção de jornalismo Jocélio Leal. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência no AM